Olá, mais um TH Entrevista para vocês, e o dessa semana traz como tema o aumento no número de acidentes de trânsito e óbitos nas rodovias estaduais de Alagoas. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, foram mais de 13%, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus. Quem vai trazer mais detalhes, mais dados para a gente sobre esse levantamento é o Tenente Coronel Lisário Júnior, comandante do BPRV. Tenente, mesmo durante a pandemia, foi um aumento de mais de 13% nas rodovias aqui de Alagoas. A que podemos atribuir esse aumento? Olha só, a gente fazendo um comparativo com o ano de 2019, a gente vê que de 1º de janeiro até o dia 30 de agosto, né, aí no auge da pandemia, nós tivemos 636 acidentes. Desses 636, nós tivemos 70 óbitos. Desses 70 óbitos, 40 foram com motocicletas, entendeu? Sobretudo na região agreste do nosso estado. Então, a gente fazendo comparativo com o ano de 2019, no ano de 2019 a gente teve aí 560 acidentes, esse ano 2020 foram 636, 2019 foram 560 por aí, tivemos 52 óbitos no ano passado, tudo nesse período de janeiro a agosto. E nesse período de 8 meses a gente teve 70, né? Então, a região agreste se destacou de forma bastante negativa nessa questão de acidentes com motocicletas envolvendo alguns condutores que chegaram a entrar em óbito. Então a gente tem, em virtude disso, a gente intensificou bastante o nosso policiamento pela região agreste do estado. De forma que, vou citar como exemplo agora esse feriadão da Independência do Brasil, que nós só tivemos 2 acidentes na região agreste do estado. E desses 2 acidentes tolos, com colisões traseiras, e o que nos deixou bastante feliz nesse período foi que não tivemos nenhum óbito durante esse feriadão aqui da Independência do Brasil. Em Arapiraca, a região, existem alguns municípios da região agreste que se destacam negativamente sobre essa questão de acidentes, que é o município de Igaci, Geraldo Ponciano, Campo Alegre, Limoeiro de Anadia, Palmeira dos Índios. Tem alguns municípios crônicos onde a gente mapeou aqui no batalhão e nós temos trabalhado de forma incansável, fazendo com que esses índices tenham aí resultados significativos. E essas conquistas estão sendo conseguidas, estão sendo conquistadas pelo nosso batalhão, né, a qual a gente tem intensificado bastante, e que temos conseguido aí realmente reduzir esses números e preservarmos vidas humanas, que esse é o nosso maior objetivo. Comandante, a gente está num momento de pandemia, isolamento social, e a gente imagina que tem menos gente na rua, consequentemente menos veículos trafegando nas rodovias, mas os números mostram o contrário. Esses dados, eles podem ser atribuídos ao alcoolismo, por exemplo? Também, a gente teve vários acidentes durante esse período, onde algumas pessoas, sobretudo no interior do estado, tiveram que sair de suas residências para colocar o pão sobre sua mesa. Então, sobretudo no interior, o fluxo continuou praticamente igual, se não pior, entendeu? E isso acarretou aí, só nos primeiros 50 dias de pandemia, entre março a junho, a gente teve aí 50 óbitos na região agreste do estado. Entendeu? Então, um número bastante significativo para, sobretudo, um período de pandemia, onde essas pessoas deveriam estar em casa, deveriam estar cumprindo quarentena, né, ou estarem isoladas, inclusive, mas, infelizmente, esse ano a gente teve índices ainda um pouco maiores do que no ano de 2019, em plena pandemia. Para você ter uma ideia, agora nesse feriado, agora também da Independência, a gente teve aí, no horário de pico, no dia de sábado, entre meio-dia e 1h30 da tarde, a gente teve aí cerca de 2.400 veículos por hora que passaram pela L101 Sul no nosso posto Trevo do Polo. Na L101 Norte o fluxo ainda foi maior, ali no nosso posto das Planas, onde a gente teve uma média de 2.700 a 2.800 veículos por hora. Né? Temos um colega que comanda lá a área de Maragogi, que nos passou que o fluxo de pessoas lá foi maior do que o próprio carnaval. Então, acho que isso é fruto de 6 meses das pessoas dentro de casas, de suas casas isoladas, e aproveitar esse feriadão aí para dar uma esparecida. E a gente viu aí muitas pessoas se aglomerando, as praias cheias, né? Enfim. E a gente tem trabalhado bastante para que a gente possa combater esse tipo de aglomeração, para que a gente não possa dar um passo atrás na questão da evolução dos protocolos, né? Das orientações das autoridades sanitárias do nosso estado. Comandante, como a gente ia falando, mesmo com esses números altos, o batalhão já teve algumas conquistas, sobretudo na região agreste, não é isso?
Isso, a gente, desde o início do ano, a gente vem mapeando alguns pontos críticos do nosso estado onde tem ocorrido mais acidente. Aí, como eu falei, é Igaci, ali é Lagoa do Félix, é Girau do Ponciano, Palmeira dos Índios, aquela região ali entre Campo Alegre e Limoeiro de Anadia. Então nós mapeamos esses locais, que são locais onde ocorrem mais números de acidentes, sobretudo com motociclistas. A gente tem feito um trabalho bastante interessante com motociclistas na região agreste do estado, sobretudo com conscientização. A gente procurou o Ministério Público de Arapiraca, o promotor muito solícito a essa nossa demanda e tem trabalhado junto conosco nessa questão de preservação de vidas humanas. A gente fazendo um trabalho de conscientização. Vem aí agora, do dia 18 a 25 de setembro, a Semana Nacional de Trânsito, e estaremos por todo o estado de Alagoas fazendo trabalho de panfletagem, uma campanha educativa de todos os órgãos de trânsito do nosso estado, o BPTran, a PRF, a SMTT, todos os órgãos de trânsito do estado. Estaremos aí todos engajados para estarmos juntos, conscientizando a população no que diz respeito às normatizações de trânsito. Porque, infelizmente, a estrela principal de todo esse cenário fatídico que nós vimos aqui no nosso estado, ainda, infelizmente, é a imprudência. Então, a gente tem trabalhado de forma muito árdua com todas essas pessoas, sobretudo com motociclistas, que não usam os EPIs, não usam capacetes, não usam sandálias, os calçados que se firmem a seus pés. Isso pode vulnerabilizar os mesmos, causando acidentes. Então, o grande problema é esse. A grande turma de motociclistas, que estão pela rodovia, eles estão saindo da zona rural, onde muitos trocaram os animais por uma moto, uma cinquentinha, e estão indo para a rodovia. E eles não têm conhecimento nenhum de normatizações de trânsito. A grande maioria, infelizmente, não tiveram oportunidades de se alfabetizar. E aí, infelizmente, essas pessoas estão causando acidentes nas rodovias, perdendo suas vidas de forma precoce e, o pior, tirando vida de inocentes. Comandante, para a gente encerrar essa entrevista, qual o conselho que o senhor dá para a população, para os condutores nesse momento? A gente orienta os condutores que observem as normatizações de trânsito, obedeçam os limites de velocidade da rodovia, só ultrapasse com segurança, não ultrapasse sob faixas contínuas, Se for beber, não dirija. A gente tem realizado aí operações de rodovia álcool zero durante o final de semana, que é similar àquelas operações da Lei Seca, capitaneada pelo nosso amigo Manuel. E estamos aí com índices bastante altos, de pessoas que estão dirigindo após terem ingerido bebidas alcoólicas. Isso aí tem causado alguns acidentes, com vítimas fatais em todo o nosso estado. Então a gente recomenda que essas pessoas respeitem a sinalização de trânsito, sobretudo essa questão da imprudência, que infelizmente ainda é a maior estrela desse cenário fatídico que a gente vive hoje. Comandante, obrigado por nos receber, obrigado pelas informações e, sobretudo, esse alerta também aos motoristas alagoanos para que sejam mais prudentes ao trafegar nas nossas rodovias. Exatamente. O Batalhão Rodoviário está à disposição. O nosso lema é preservação de vidas humanas. Rodovia segura, essa é a nossa missão. Então, estamos aqui de portas abertas sempre para receber os condutores, receber a imprensa, todo o público em geral. A gente tem um trabalho muito importante nas escolas, que é o projeto Mão Amigas nas escolas. Infelizmente, como estamos ainda em período de pandemia, a gente deu um tempo, Mas a gente tem um público-alvo de crianças de 4 a 7 anos. Essas crianças já estão aí formando personalidade, e são elas as grandes educadoras de seus pais dentro de sua residência. Quando ele entra no carro, que não coloca o cinto, pai, coloca o cinto, pai, o sinal está vermelho. Então essas pessoas são grandes partícipes, grandes disseminadores desse trabalho que a gente faz de forma tão importante, de forma tão assídua nas escolas, nos centros de formação de condutores, nas faculdades, fazendo com que as pessoas passem a respeitar mais as normatizações de trânsito, para que com isso a gente possa preservar mais vidas humanas. Tenente, obrigado. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Com essas informações, o TH Entrevista fica por aqui, mas lembrando que todo o material pode ser conferido nas plataformas da Jorgraf, Jornal Tribuna Independente, Portal Tribuna Hoje e na nossa TV Web. Até a próxima.